Pronto. A partir de agora já está gravando, tá, minha gente? Aí eu vou começar já, que já são 5h10. Já tem um tempo limite já de 10 pessoas. Eita, 10 pessoas não, 10 minutos. Já tem o prazo. Eu acredito que vai sair essa gravação ainda hoje. Quando terminar, no máximo depois de 1 hora depois que terminar a aula, aí eu posto lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Que negócio? É, vou ignorar, melhor. A Arley tá cheia de brincadeira, 1 hora dessa. Bom, gente, vê só. Nessa primeira aula que a gente tá fazendo online, o que é que eu vou fazer? Não sei se a maioria aqui já viu que eu coloquei uma atividade lá no de manhã, né, no WhatsApp para vocês, que é a última atividade para a gente fechar a nossa segunda unidade, para completar a parte de termodinâmica, essa parte assim. Deixa eu só pegar umas coisinhas aqui para ficar um pouco mais alto o notebook. Tem que pegar livro. Pronto, fica melhor. Ficou melhor. Aí veja. Aí hoje de manhã eu coloquei, como eu falei, essa última parte do assunto, né, da segunda unidade. Era o celular tocando, menino. Alguém ligando para mim. Vou colocar silencioso, desculpem. Pronto, não vai mais interromper. Aí eu coloquei para vocês, como eu estava falando, a última parte do assunto, né, da segunda unidade. Então, o que é que vai acontecer? Eu, antes de começar abordando um pouco sobre o que eu coloquei de manhã, eu vou falar um pouco com vocês sobre o que eu coloquei há 2 semanas atrás. Acho que foi 2, não, foi há 3 semanas atrás. Aquela parte de transformações cíclicas e a segunda lei da termodinâmica, para a gente só dar uma relembrada. Então, a primeira... Qual é a parte do assunto que a gente está trabalhando agora? Tá? Que é a parte de termodinâmica, que a gente trabalhou no começo, né, da segunda unidade. A parte de calorimetria, que era a parte de calor, os tipos de calor que existem, calor específico, sensível, latente. Depois a gente passou para a lei dos gases, para a gente trabalhar as leis dos gases que ocorrem, né, que são 4, isotérmica, isobárica, isocórica, 3 quer dizer, e depois a gente entrou na parte de termodinâmica, que é essa parte que a gente agora está trabalhando, tá? Na aula retrasada, de 3 semanas atrás, olha, engraçado, de 3 aulas atrás, eu tinha dado a parte de transformações cíclicas. Deixa eu abrir e compartilhar para vocês, que eu fiz uma apresentação aqui, deixa eu só colocar para vocês verem. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu ver, acho que agora tá. Vocês estão vendo algum PowerPoint aí abrindo para vocês? Pronto. Isso mesmo que eu quero. Aí vejam. Aí, como eu falei, a gente vai concluir essa parte da termodinâmica. Então, o que é que a gente vai fazer? Antes, como eu falei, vai voltar, pelo menos para aqueles 2 últimos assuntos que a gente viu há 3 semanas atrás. Menino, não quer passar, peraí. Foi. Aí vejam. Eu tinha visto com vocês essa parte daí, de transformações cíclicas, né? O que seria dessas transformações cíclicas? Antes da gente ter visto essa parte de transformações cíclicas, a gente viu o que era a termodinâmica, né? A termodinâmica é o trabalho, né,
é essa parte da física que trabalha a parte do trabalho e do calor, tá? A primeira lei da termodinâmica, ela faz essa nomenclatura. Vocês estão vendo essa parte do PowerPoint que eu coloquei para vocês? Pronto. Pronto, ok. Continuando. Qualquer dúvida que vocês ou não tá vendo alguma coisa, é só falar no chat que eu tô vendo aqui, tá? Aí, continuando. Aí, essa parte de transformações cíclicas, o que é que ele aborda? Ele aborda, como vocês estão vendo, um gráfico que o eixo X e o eixo Y, ele é colocado como pressão no eixo Y e volume no eixo X. Então, essa transformação cíclica é como eu tinha mostrado no início da parte de termodinâmica, que a gente demonstrou que para descobrir o trabalho de um gás ideal, a gente precisava calcular o trabalho daquela figura geométrica. E as transformações cíclicas, ela é a mesma coisa. Ela é como a gente quer saber, novamente também, essa transformação cíclica, ela é o quê? A área da figura geométrica abordada. Então, não é para ligar a câmera, não. É engraçado. Veja, eu tô vendo o chat e vou, tu acha que eu não tô vendo, não? Hum. Aí, essas transformações cíclicas, como eu estava falando a vocês, para a gente descobrir, calcular uma transformação cíclica que ela é colocada como um ciclo fechado. Cíclica. Cíclica vem de uma coisa, ela significa fechado. Então, como a gente vai descobrir essa transformação? Quando a gente pega um gráfico que tem pressão e volume, e a gente pode transformar esse gráfico para calcular, né? Essa transformação é de um ciclo fechado. Cíclica, ela significa isso, que é quando a gente pega uma determinada gráfico ou qualquer tipo de objeto, de coisa, né? E como é que a gente vai transformar ele? Calcular isso. Vai ser pela área. Então, e essa área, como é uma transformação fechada, cíclica, ela vai do ponto A até voltar para o ponto A. Essa figura aí que eu estou colocando para vocês é A, B, C, D e A. Então, essa figura geométrica, sempre a transformação cíclica ela vai sair de um ponto e vai voltar para o mesmo ponto. Então, vai ser assim: A, B, C, D e A. Então, outra coisa, aí é só você identificar qual é a figura geométrica que é colocada aí na figura, né? Por exemplo, nessa figura aí que está para vocês estão olhando. Digitem aí que figura geométrica é essa que vocês estão vendo. Coloquem aí para ver se vocês acertam. Qual é essa figura geométrica? Isso, um retângulo, isso mesmo. Então, para fazer essa transformação cíclica, ela sempre vai pedir para eu sair de um ponto e voltar para ele mesmo. Nesse caso, eu posso do ponto A e voltar para o ponto A. É só você seguir essa setinha, ó. Porque se vocês observarem, na figura tem uma seta. Então, você vai seguir essa seta. Vai sair do ponto A, vai para o B, do B vai para o C, do C vai para o D e do E volta para o A. Então, a transformação cíclica ela é uma coisa fechada, que é um pouco diferente do trabalho que a gente viu no início de termodinâmica. O ciclo, ele não era fechado, tá? Vocês viam que era de um ponto para o outro para eu descobrir qual era o trabalho. Só que você mesmo fechava a figura geométrica sem a figura geométrica ela tá fechada em si. Continuando. Alguma dúvida em relação a isso? Pode falar aí, tá? Vejam. Agora,
Depois da gente ver o que é essa transformação cíclica, agora a gente vai adentrar no que é a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela vem a partir, ela é ocasionada por conta da energia térmica. Então, se eu estou trabalhando com a segunda lei, eu estou trabalhando com a energia térmica, tá bom? E nessa energia térmica, vai ter alguns princípios. Esses princípios, nessa segunda lei, ela é pré-determinada por conta do calor, tá? Sempre relembrando, a termodinâmica, ela é o trabalho, né, que ocorre por conta do calor, da caloria. Então, para saber essa segunda lei da termodinâmica, aí a gente vai trabalhar o rendimento. Então, esse rendimento que vocês viram há 3 semanas atrás é para você descobrir qual é o rendimento de uma determinada situação, de uma determinada máquina, porque na termodinâmica a gente trabalha vários tipos de máquinas. Tem as máquinas térmicas, tem um ciclo de Carnot, que a gente vai trabalhar já já, e a máquina frigorífica. Então, a termodinâmica ela trabalha esses tipos de máquinas. Esses tipos de máquinas, eles trabalham calor e trabalho. E na segunda lei da termodinâmica, a gente vai trabalhar em si o rendimento que é trabalhado naquela determinada questão, naquela determinada situação. E nesse caso, na segunda lei da termodinâmica, a gente só trabalha o calor. Se vocês observarem aí na fórmula que foi colocada aí para vocês, fica 1 menos. E falar uma coisa para vocês. Muita gente que me repassou a atividade retrasada, quando foi calcular, esqueceu de subtrair desse 1, tá? Muita gente mesmo. Então, não esqueçam que você tem que dividir, só que você tem que pegar esse resultado da divisão e subtrair de 1. Então, não esqueçam disso, que a fórmula do rendimento da segunda lei é 1 menos a divisão do calor. E sempre é o calor final dividido pelo calor inicial. Tá certo? Alguma dúvida em relação a isso? E agora, né, vindo para o assunto que eu coloquei hoje para vocês, que é o ciclo de Carnot. Como eu falei, esse ciclo de Carnot, ele também é um tipo de máquina, né? Que tudo na termodinâmica ela é colocada e transformada em máquinas térmicas, tá bom? Então, essas máquinas térmicas, o que é que acontece? Nesse ciclo de Carnot, né? Se vocês observarem esse gráfico novamente, ó, como eu sempre falo a vocês, e sempre estou abordando, né? Nessa parte da termodinâmica, o gráfico ele é sempre colocado pressão e volume. Então, novamente, um gráfico de pressão e volume, só que agora a gente vai trabalhar aquelas transformações gasosas que a gente viu, né? Lá na parte que a gente viu a lei dos gases, tá bom? Então, botar a minha câmera. É porque eu acredito que não dá para ver vocês. Eita, para ver vocês não, né? Espera aí, um segundo. Deixa eu colocar então. Vocês estão me vendo agora? Espera aí, um segundo. Tá me vendo agora vocês? Dá para ver? Pronto. Vê. Vou mostrar aqui para vocês então, vejam. Acho que não dá para enxergar muito não. Então, deixa eu desenhar aqui. Voltando àquela parte do ciclo de Carnot. Vejam. O ciclo de Carnot, como eu estava falando a vocês, ele precisa, né? A gente agora vai trabalhar essas transformações, tá bom? Essas transformações,
né, que a gente viu naquela parte de lei dos gases, tá bom? Que era a parte isocórica, isobárica, isovolumétrica, a diabática, né, que a gente viu depois, quando a gente trabalhou as aplicações, aí vocês viram essa nova transformação que é a diabática, tá bom? Outra coisa, o ciclo de Carnot, como mostra no slide que eu coloquei a vocês antes de me ver, né? Esse ciclo de Carnot, ele faz um gráficozinho de pressão por volume. Então, o que é que acontece nesse gráfico? Que eu mostrei a vocês, que está até na aula, né, para vocês verem. O que é que acontece? Nessa aula, né, nesse ciclo de Carnot, que tem esse gráfico pressão versus volume, ele vai haver 4 momentos. A gente vai trabalhar 2 tipos de transformações, tá bom? Que é a diabática e a isotérmica, desculpem, isotérmica. Então, só que, o que é que vai acontecer? Vai haver 4 momentos. Vai haver quando essa transformação isobárica ela vai se comprimir. O que é comprimir? Ela vai diminuir ou ela vai aumentar, tá bom? Vai ter momentos que a compressão, a diabática, ela vai se comprimir e tem momentos que ela vai aumentar. A mesma coisa na isotérmica. Tem um momento que ela vai diminuir, aumentar, desculpem, outra que ela vai diminuir. E se vocês depois olhem pela parte do PDF que eu coloquei para vocês, vai ter compressão e expansão, tanto da diabática, tanto da isotérmica, tá certo? Quando o gráficozinho ele estiver descendo, quer dizer que aquela transformação ela está se expandindo. Se vocês verem no gráfico, né, que eu coloquei para vocês, vai ter um momento vocês têm que seguir sempre aquela setinha. Se a setinha estiver para baixo, quer dizer que aquela transformação ela está se expandindo. Se a setinha ela está para cima, quer dizer que aquela transformação ela está se comprimindo, ela está diminuindo, certo? Então sempre será assim. Então, se vocês olharem a primeira pontezinha lá do gráfico, vai haver uma descida, que vai ser a expansão adiabática. Está se expandindo, tá bom? Aí depois vai vir a expansão adiabática. Primeiro vai vir a expansão isotérmica, que, ó, como eu falei a vocês. Quando a transformação está descendo, quer dizer que aquela transformação está se expandindo, ela está aumentando. Então, primeiro vem a isotérmica, depois vem a diabática, aí agora vai ter as 2 compressões. Aí, novamente, a compressão sempre começando pela isotérmica. Isotérmica e a diabática. Então, vai haver 4 momentos nesse gráfico. Vai ter primeiro a expansão e depois o comprimir, a compressão, como sempre falo a vocês. Então, novamente, o ciclo de Carnot, a gente também vai trabalhar um rendimento. Só que agora a gente não vai trabalhar com calorias. É a mesma fórmula que a gente trabalhou na aula anterior, que era 1 menos a divisão do calor, né, da caloria. Agora é 1 menos a divisão das temperaturas, tá? Que vai ser a temperatura final dividido pela inicial. E, novamente, não esquecendo que tem que subtrair de 1. 1 menos o valor da divisão. E todos os casos, sempre, a temperatura final é sempre menor do que a temperatura inicial, tá bom? E por isso que o resultado sempre dá números decimais, se vocês observarem. Vai dar 0, alguma coisa. Em todos os casos de rendimento, vai dar um valor decimal. 0, alguma coisa, tá bom? Por que isso acontece? Porque eu sempre vou pegar a temperatura final, que é uma temperatura menor, e a temperatura inicial, que é uma temperatura maior. Então, sempre será. Vai começar com uma determinada temperatura, e quando terminar essa transformação, a temperatura, o que aconteceu com ela? Ela aumentou. Então, o que acontece? Por isso que o valor, ele vai dar 0, alguma coisa, certo? Tem um exemplo que eu coloquei para vocês. Eu vou
de novo colocar o PowerPoint para vocês verem, tá bom? Vocês estão vendo o PowerPoint agora? Calma um segundo. Pronto, vejam. Aí tem um exemplo, né? Aí tem, qual é o rendimento de uma máquina de Carnot que opere entre as temperaturas 500 e 300? Olhando novamente. Vocês, vocês estão vendo o PowerPoint? Pronto, vejam. Aí nesse exemplo, é o exemplo que tem na ficha que eu coloquei para vocês de manhã. É a mesma, tá bom? Novamente, como eu sempre falei, as temperaturas sempre é a temperatura final dividida pela temperatura inicial. E como sempre, a temperatura final ela é menor do que a temperatura inicial. Sempre dará um valor menor do que 1, tá bom? Então, 1 menos. Quem é a temperatura final desse exemplo? 300. E a temperatura inicial é 500. Então, eu vou pegar a final, que é 300, e dividir pela inicial, que é 500. 300 dividido por 500. Se vocês observarem, quando eu pego um numerador e o meu denominador é maior do que o meu numerador, então vai dar um número menor do que 1. Vai dar um número decimal 0, alguma coisa. Nesse caso, deu 0,6. Não esqueçam que tem que subtrair de 1. 1 menos o valor dessa divisão, tá bom? Que deu 0,6. A subtração, aí vai dar o resultado final, 0,4, tá bom? O rendimento é esse. Só que, se na questão ele pedir a porcentagem, vocês têm que saber que quando eu tenho um número decimal e eu quero saber a porcentagem, é só multiplicar o valor do resultado final por 100. Tá bom? Verdade. Então, só fazer essa multiplicação. Alguma dúvida em relação a isso? Alguma coisa que vocês não acompanharam? Só falar aí. Minha gente, quem é essa pessoa batata? Eu não sei. Vocês, tem gente que coloca um nome assim que eu não entendo. Aí a pessoa tem a dúvida e eu não sei quem é. Desculpem, tá? Quem é esse batata? O outro feijão. Mas, meu Deus, Arley. O outro, aquele lá. Ah, vou saber quem é aquele lá. Quando eu for fazer a chamada e sair o negócio, eu não vou saber quem é. O Toy Story. Não deixa? Tá bom, minha gente. Já entendi que vocês não querem falar. Beijo. Ó, tá bom. Vejam. É... Aí, terminou a questão, tá bom? Se na questão ele não pedir quem é a porcentagem, então termina no 0,4, tá bom? Lembrando e relembrando. Não esqueçam, depois da divisão, subtrair de 1. Porque se você não subtrair de 1, o resultado vai dar errado. Tá bom? Você só achou quanto foi a divisão. Porque o rendimento é sempre o valor dessa divisão subtraído de 1. Tá ok? Continuando aqui. E o nosso. Eita. E a nossa último assunto para fechar isso é a máquina frigorífica. A máquina frigorífica, o que seria essa máquina frigorífica? A máquina frigorífica ela é a nossa eficiência da termodinâmica, tá bom? Deixa eu voltar para mim. Sou péssimo, minha gente. Peraí, viu? Estão me vendo? Falem aí, estão me vendo. Pronto. Aí, para concluir a nossa aulinha de hoje, que é bem rápida. Essas aulas online, minha gente, vão ser bem rápidas, porque eu não quero me prolongar muito, não. Tá certo? Para a gente concluir, o que é que falta? Essa máquina frigorífica. Vejam, a máquina frigorífica é a nossa eficiência, tá bom? A nossa eficiência, novamente, ó, a gente vai estar trabalhando calor e trabalho.
Novamente. Só que agora, do que uma multiplicação, essa máquina frigorífica, a gente trabalha a divisão do nosso calor dividido pelo trabalho que é realizado naquela máquina. Então, essa divisão, ela é chamada de eficiência. Essa máquina frigorífica, ela aconteceu por conta que quando eu estava fazendo as máquinas térmicas do ciclo de Carnot, a primeira, a segunda lei, né, o trabalho, eles viram que tinha uma necessidade de uma coisa que estava faltando, que eles não percebiam, e depois de algum tempo eles perceberam que estava faltando algo a mais. E esse algo a mais era essa máquina frigorífica, tá certo? A parte inicial de máquina frigorífica, o que é que ele diz? Deixa eu ler aqui para vocês. Ó, da mesma forma que a gente se depara com as máquinas térmicas em nosso cotidiano, porque as máquinas térmicas, esse ciclo de Carnot, as primeira e a segunda lei da termodinâmica, o trabalho, elas são coisas que são notadas no nosso dia a dia, tá certo? Outra coisa, também nos deparamos com as máquinas frigoríficas, que são o quê? Especificamente, as bombas de calor. O que seriam essas bombas de calor? As bombas de calor são aquelas, por exemplo, não tem aquelas máquinas que vocês, não sei se vocês já viram ou escutaram alguma vez, que faz uma zoada muito alta, quando vocês estão em algum lugar fechado ou algum canto até aberto, que vocês têm aquelas máquinas que faz uma zoada muito grande, que vocês escutam esse tipo de zoada. Esses tipos de máquinas, elas são chamadas de máquinas frigoríficas, tá? Por exemplo, as máquinas, o nome frigoríficos, ele vem de quê? Lembra vocês o quê? Frigorífico, frigoríficas. Falem aí, o que me vem à mente de vocês. Isso, gelo, isso, tá? As carnes que são colocadas, né, em... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Vixe Maria. Falem aí o nome quando coloca as carnes, isso, frigoríficos, que colocam as carnes, que tem que colocar numa temperatura ambiente ou numa temperatura muito baixa, porque senão vai estragar. Aquilo são tratados de... os frigoríficos têm as suas máquinas, essas máquinas são chamadas de máquinas frigoríficas, tá bom? Que são tratados essas bombas de calor. E essas bombas de calor, elas têm umas eficiências. E essas eficiências, ela é tratado pelo calor, que é tratado naquele momento, e o seu trabalho. Quanto é que está se movimentando, que está acontecendo tudo. Então, é só pegar o calor que está acontecendo dentro daquele ambiente e dividir pelo trabalho que ele está fazendo, que aquela máquina está fazendo. Então, é uma coisa bem simples. O calor dividido pelo seu trabalho, tá bom? O exemplo que eu coloquei para vocês, deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo o slide agora? Pronto. Vejam. Tem, ó, uma certa máquina térmica frigorífica realiza por ciclo, aí ele dá o trabalho de 3.000 joules e cede a uma fonte fria de 13.440 joules. Lembrando que agora, nessa parte de máquina frigorífica, tanto o trabalho, tanto o calor vai ser tratado em joules, tá bom? E sempre o trabalho vai ser um valor menor do que o meu calor. Então, agora vai ser o contrário. Ó. O meu numerador, que é o meu calor, vai ser um valor maior do que o meu denominador, que é o meu trabalho. Sempre dando um valor maior do que 1. Então, vai ser 13.440 dividido por 3.000. Aí vai dar o resultado 4,48. Então, a eficiência é isso, eu pegar. Deixa eu voltar para a gente. Batata. Estão me vendo, né? Pronto. Então, a eficiência, eu vou pegar o calor que está tendo naquele momento, naquele lugar fechado, e dividir pelo trabalho,
que é o que a máquina está fazendo, tá certo? Então, nessa semana, a gente vai trabalhar para fechar essa parte da termodinâmica, que é o ciclo de Carnot, que a gente vai tratar com a temperatura, né, para saber o rendimento, e a máquina frigorífica, quer saber a eficiência, novamente, tratando de calor e tratando de trabalho. Deixa eu responder com vocês a atividade da semana retrasada, tá? Que eu coloquei sobre o que eu... Que é isso, hein? Desliga o microfone. Ué, a palhaçada aqui, viu? Ó, se começar a palhaçada, eu excluo, eu tiro da sala. A graça? Obrigado. Veja, na primeira questão, que a gente trabalhou na semana retrasada, né, que foi a última aula da gente, que a gente trabalhou a segunda lei da termodinâmica e... Desculpem. E aquela parte das transformações cíclicas, que eu falei no início da aula. Na primeira questão... Deixa eu colocar... Menina, caiu. A pessoa está improvisando com um quadro pequeno, tá, minha gente? Não repare, não. Na próxima vai ser mais trabalhado, vai ser um lugar melhor pra gente. Eu vou colocar. Então, voltando aqui. Aí tem uma máquina térmica, ela opera recebendo 600 joules de calor. Então, ó, você já sabe que ele está dando, ó, 600 joules. E 600 joules ele está recebendo. Se ele está recebendo, então quer dizer que é o meu calor. Realizando assim 400 joules de trabalho. Calcule qual é o valor aproximado do rendimento dessa máquina térmica em porcentagem. Então, aqui nessa questão, ele quer saber quem é o meu rendimento, tá bom? Sabendo dois trabalhos, dois calores, dois calor. Então, vejam, novamente, o rendimento é sempre... Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, o rendimento, que é N, aqui nesse caso, é 1 menos... E ele dá 2 calorias. Deixa eu mais para trás, senão vai ver meu rosto. A caloria, que vai ser sempre é a caloria final dividido pela inicial, tá certo? Lembrando sempre disso. A final é quem? 400 e a inicial é 600. Eu sei, minha gente, tá ao contrário mesmo, infelizmente. Na próxima aula, eu vou tentar mudar para não ficar espelhado, tá certo? Eu sei, tá invertido mesmo, desculpem. Mas na próxima, aí eu vou tentar reverter isso, tá bom? Que bandeirão, menino? Então, 1 menos 400 dividido por 600, tá certo? Vai ficar 1 menos... Quanto é que dá a divisão de 400 dividido por 600? Como o meu numerador ele é um número menor, maior do que o meu numerador, então quer dizer que o número vai dar menor do que 1. Então, 0,66 dá o resultado. Só que, ó, muita gente, quando me mandou a resposta, me mandou parando aqui, no 0,66. Só que o resultado não termina aí, porque esqueceram do 1, tá bom? Então, vai ficar 1 menos 0,66 dá 0,33. Deixa eu colocar aqui. 0,33. Só que ele não quer saber, ele quer saber o rendimento, só que ele não quer saber o rendimento em forma decimal. Ele quer saber em porcentagem. Se ele quer saber em porcentagem, quando eu tenho um número decimal para transformar em porcentagem, é só multiplicar o número por quanto? Coloquem aí. Eu vou multiplicar por quanto esse número? Coloquem aí no chat. Isso, por 100. Então, para eu pegar a porcentagem, é só pegar esse valor
e multiplicar por 100. 100 é só você andar 2 casas decimais para frente. Então, se eu andar 2 casas decimais, ó, como é que vai ficar aqui? A vírgula está aqui, ó, então vai ficar 1, 2. A vírgula vai vir para depois do último 3. Então, vai ficar quanto? Quando eu multiplico 0,33 por 100, qual é o resultado que dá? Coloquem aí. Alguém coloca. Menina. 33. Vai dar 33 o resultado. Então, veja. Ó, vai dar 33%. Tá bom? 33%. A segunda questão, deu para compreender? Coloquem aí, por favor. O cálculo de rendimento é bem simples, tá bom? A segunda questão é uma questão de teoria, tá? Que vocês observaram que toda atividade que eu estou passando para vocês sempre tem uma teoria, tá bom? Porque é bom, porque a física ela não é totalmente cálculo, ela tem também bastante teoria. E vocês vão perceber que os assuntos da terceira unidade, elas vão ser muito mais teoria do que a gente está vendo agora, tá? Não tem muitos cálculos, não. Tá? Quem tem uma dificuldade com a teoria, infelizmente, a terceira unidade ela é muito pautada mais na teoria. Tem cálculo, mas é muito menos. A segunda questão, o que é que ele fala? O segundo princípio da termodinâmica, que é a segunda lei, ela pode ser enunciada da seguinte forma. Ela é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que, então, a partir dessa frase e a partir da segunda lei da termodinâmica, qual é a alternativa correta? Então, na letra A, o que é que ele fala? Sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%. Falso. Por quê? Na frase que ele coloca na questão, o que é que ele afirma? Ele afirma que é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos. Então, a afirmação ele diz que sempre se pode construir máquinas térmicas. Isso não pode acontecer, tá? Porque ele afirma que é impossível construir uma máquina, tá bom? Na letra B, ele afirma: qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Falso também. Porque para essa máquina térmica ela acontecer, ela precisa também de uma fonte fria, não só de uma fonte quente. Tá ok? Letra C. Calor e trabalho não são grandezas homogêneas. Falso. Porque os dois são grandezas heterogêneas, que elas podem se misturar, elas podem se interligar. O calor e o trabalho, eles se interligam bastante, eles podem cruzar um com o outro. Que até a definição, tanto de um, tanto do outro, é praticamente a mesma, de trabalho e de calor. Que é, o calor ele acontece pelo nosso aumento da nossa temperatura, pela nossa agitação das nossas moléculas. Quanto mais a gente se movimenta, quanto mais a gente faz movimento, mais calor a gente tem. E quanto mais calor a gente tem, mais trabalho é desenvolvido. Então, elas podem se interligar, elas são heterogêneas. Tá bom? Deixa eu pular para a letra E. Somente com uma fonte fria, mantida sempre a 0 graus Celsius, seria possível a uma certa máquina térmica converter integralmente calor em trabalho. Falso. Porque a segunda lei da termodinâmica, a gente trabalha com fonte fria e fonte quente, e não só com fonte fria. E o último, que é a verdadeira, o que é que ele diz? Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Verdade. Por quê? Não vai ser retirado totalmente. Mas quando eu tenho algum trabalho numa fonte quente, quando eu coloco numa fonte fria,
Aqui, aquela minha máquina térmica, ela vai rejeitar um pouco aquela fria. Não vai rejeitar totalmente, mas vai rejeitá-la sim um pouco. E mesmo se acontecesse o contrário, de a fria viesse para uma quente e a rejeitar, não ia acontecer ao mesmo tempo. Terceira questão. Deu para compreender, gente? Falem aí, por favor. Qualquer dúvida, falem aí, por favor. Certo. A terceira questão, ela é do mesmo jeito que a primeira. Ele quer saber novamente o rendimento e ele dá 2 calores. 2 calores. Esse plural de calor não quer sair, veja. Aí o que acontece? Uma máquina térmica cíclica recebe 5.000 joules de calor de uma fonte quente e realiza trabalho de 3.500 joules. Calcule o rendimento nessa máquina térmica. Novamente, eu vou pegar o meu calor final e dividir pelo meu calor inicial. E não esquecer de subtrair de 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu calor final, que é 3.500, e dividir pelo meu calor inicial, que é 3.000. Então, 3.000 não, desculpe, 5.000. Então, eu vou pegar 3.500 e dividir por 5.000. Vou sentar que eu cansei. 3.500 dividido por 5.000. Então, 3.500 e dividir por 5.000. Quando eu faço essa divisão, qual é o valor que dá? Vai dar 0,7. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu só achar um apagador assim. Deixa eu colocar aqui, tá? Aí vai ficar 1 menos, vou pegar meu calor e final, né? Que foi 3.500 e dividir pelo meu calor inicial, tá certo? Que é 5.000. Eu cansei. Ficar em pé o tempo todo cansa, minha gente. Vocês sabem. A idade, né? Acontece. Palhaçada vocês. Não, vou mandar localização, não. Para de graça. Todo mundo nas suas casas. Tem pandemia. Não pode sair muito. Pode até sair, mas agora não muito. Não pode fazer aglomeração, não. Voltando para o assunto. Aí, 1 menos essa divisão. Então, vai ficar 1 menos a divisão de 3.500 por 5.000 dá 0,7. Novamente, ó. O meu denominador, ele é maior que meu numerador. Então, quando o meu denominador é maior que o meu numerador, então o resultado vai dar menor do que 1. Aí vai dar 0,7. E 1 menos 0,7, 0,3. A graça. Até aqui você fica fazendo graça. Maria, vamos. Aí voltando. 0,3. E nessa questão, na terceira, ele não pede a porcentagem. Mas se você quiser, qual é o rendimento aqui? Se eu for tirar a porcentagem de 0,3, quanto é que dá a porcentagem de 0,3? Coloquem aí, por favor. Quando eu multiplico 0,3%, isso, Anthony, 30%. Então, vai dar 30%. Aí agora, a quarta e a quinta questão são questões de transformações cíclicas, que é você, vendo o gráfico, você vai identificar, a partir daquele gráfico, identificar quem é a figura geométrica e calcular a área. Deixa eu colocar aqui para vocês, não sei se vai dar para enxergar. Ai, meu Deus. Dá não, vai ficar embaçado. Deixa eu desenhar aqui. Tá saindo meu áudio, não? Tá escutando?
E aí, estão me escutando? Ok. Vejam, a figura geométrica da quarta, ela é assim. Repare no meu desenho, não, tá? Deixa eu desenhar aqui para você. Na próxima vez eu vou colocar no PowerPoint que fica melhor. Essas questões, a resposta tudo direitinho, que fica mais fácil. Então, A, B, C, D. Aí tem 1 e 2, 1 e 2 e 3 em 1. Pronto. Aí a primeira coisa que a gente olha aqui, o desenho não tá tão bonito não, mas desculpem, tá? Vocês sabem que eu não sei desenhar direito. Aí, que figura geométrica vocês observam aqui, que está aqui desenhado nesse quadro? Que figura geométrica é essa? Cara, para de graça, um círculo. Camulesta, palhaçada, uma hora dessa. Certo. Pode ser um quadrado, né? Mas, é porque eu não desenhei muito certinho. Mas se vocês observarem aqui, ó, tanto o eixo do X, tanto o eixo do Y, a abscissa é ordenada. A abscissa aqui ela vai de 1 até 2. E a ordenada, que é o eixo Y, ele vai de 3 até 1. Então, quer dizer, ó, os intervalos estão diferentes. 1 para chegar em 2, falta quanto? Coloquem aí. 1 para chegar em 2, falta quanto? 1. E 3 para chegar em 1, falta quanto? 2. Certo. Então, quer dizer que o resultado da subtração deu diferente. Então, isso não pode ser um quadrado, vai ser um retângulo. E a área do retângulo, alguém lembra como eu calculo a área do retângulo? Qual é a fórmula? Alguém lembra? Se alguém não quiser digitar, pode falar, tá? Meio pelos extremos, cara, para de graça. É meio pelos extremos. Tá bom, engraçado. Manda Veja, tudo pra secretaria, professor. Manda tudo pra secretaria. Ah, desliga esse microfone, engraçado. Ai, desculpa. Se vai Vou fazer chamar graça, já. mas não ligar, não. É base vezes altura, tá bom? Base vezes altura. Então, ó, como eu falei, ó, a base foi quanto? Que é a subtração de 2 menos 1. Quanto é a base? Coloquem aí no chat. Qual é a base? 1, isso. Então, a área vai ser a base, que é 1 multiplicado pela altura. Quanto é 3 menos 1? 2, isso. 1 vezes 2. Então, quanto é 1 vezes 2? Quanto é 1 vezes 2? 2. 2 joule. Tá bom? Então, ó, eu tenho o que é que ele está pedindo na questão. Ele quer saber o trabalho realizado nesse ciclo fechado. Então, o trabalho realizado nesse ciclo fechado é 2, calculando a área, tá bom? E na quinta questão, deu para compreender, gente? Qualquer dúvida, falem aí, por favor. Ok. E a última questão, para a gente concluir nossa aula, é também uma transformação cíclica, que é, agora, ele fez outro gráfico, tá bom? Deixa eu desenhar aqui para vocês. 5. Então, aqui
Nesse daqui, agora, que figura geométrica é essa aqui que está desenhado para vocês? Coloquem aí, por favor. Triângulo, isso mesmo. Isso aqui é um triângulo. Novamente, para eu descobrir quem é o trabalho desse ciclo fechado que ele diz. Ele quer que você calcule o trabalho desse ciclo ABCA, tá? Um ciclo fechado. Eu saio de A e volto para A. Saio de um ponto e volto para ele mesmo. Então, eu tenho que calcular qual é a área do triângulo. Qual é a área do triângulo? Alguém lembra? Para eu calcular a área do triângulo, como é que eu calculo? Falem aí no chat, por favor. Caio quer insistir no meu pelos extremos. Meu amor, não é. Isso não é nem fórmula. Isso, Anthony. Base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou ter a área, é base vezes a altura dividido por 2. Agora, quem é a base? A base é isso daqui, ó. Que é a subtração do meu valor maior menos o menor. Quanto é 5 menos 1? Coloquem aí, por favor. 4, isso. E a minha altura é só fazer a subtração. Pelo desenho, teve algumas pessoas que colocaram aqui como se fosse 500. Não tem problema, porque quando eu coloquei o desenho, depois eu percebi que dava para identificar se era 500 ou se era 600. Então, se quem colocou 500, eu considerei, e quem colocou 600 também, não tem problema, tá? Aqui eu coloquei como se fosse 600, tá certo? 600 menos 200, quanto é o valor? Eu tenho 600, tiro 200, fica quanto? 400, isso. 400 dividido por 2. Então, agora é só multiplicar. 400 dividido por 4 dá quanto? Coloquem aí. 400... Desculpa, minha gente, eu falei dividido, né? Desculpem. 400 vezes 4. Desculpem mesmo. Não. Não é 4.000 não, Matheus. 1.600, isso mesmo, Eric. 1.600. 1.600 dividido por 2. Qual é a metade de 1.600? Ele queria apresentar para mim, eu acho. Isso mesmo, Andrew. 800. Então, quer dizer, ó, que aqui o resultado final é 800. Quem colocou aqui 500 vai dar praticamente a mesma coisa, só vai dar um valor menor. Para de graça, uma hora dessa, eu quero terminar a aula, já é 6 horas. Vira a tela, estão jogando e fazem a tela, eu digo mesmo. 500... Só olha quem quer, fiel, só olha quem quer. Tchau. Aqui, ó, 500, ainda até me li. 500, se fosse 500, ia ser 500 menos 200, ia ficar 300. 300 vezes 4 daria 1.200. E 1.200 dividido por 2, 600. Então, só daria um valor menor, tá certo? Deu para compreender essa última questão, minha gente? Por favor, falem aí. Pronto, vejam. Por hoje é isso, tá? Como vocês sabem agora, a gente não está tendo aula toda semana, né? De 15 em 15 dias. Então, daqui a 15 dias, o que é que eu novamente vou fazer essa aula de 5 horas com vocês, novamente, tá certo? E vou responder a atividade que eu coloquei hoje para vocês. Lembrando, eu vou aceitar até sexta-feira essa atividade, até 5 horas da tarde, na sexta-feira. Se por acaso acontecer alguma coisa que vocês não puderem entregar, fala comigo no meu privado. Quem tiver pelo aplicativo do Google Sala de Aula, coloca lá mesmo, tá? Porque tem uma opção lá de você tirar a foto e mandar no próprio aplicativo, tá bom? Ou se você não quiser, ou não achar melhor, manda pelo WhatsApp, tá bom? No meu privado. Tá certo? Agora... Tô com saudade, professor. Ô, gente, também. A saudade de você.
de vocês me aperreando. Até isso eu sinto Essa live falta. de Free Fire agora, professor. O quê? Essa live de Free Fire agora. Live de Free Fire, ó. Final da O quê? tarde. Digo loud. Tá bom. Tem uma pessoa que tem o nome aí de Free Fire. Quem é essa pessoa, hein? Nem sabe, professor. Isso não tem o que fazer. Eu não vou nem identificar quem é. Peraí. Não sai ninguém não, que eu vou ver aqui um negócio. Peraí, viu, gente? É a chamada agora, professor. A chamada. Eu vou ver como eu vou fazer. Matheus Guilherme. Mudou a gente. Ele tá escutando o áudio. Esse áudio aí, menino. Eu quero ouvir, viu? Matheus Babum. Tu é boot, Antônio, tu é boot. Mas tem 32 pessoas, mas tá mais famosinho que o Alberto. Um segundo aí, tá? Já é. Matheus Babum. O Alberto pega umas 10 pessoas. Oi. Cara, farpa demais. Cuidado com o que fala aí. Arley, tu vai apresentar o quê, Arley? O cara vai apresentar aí. Eu vou ficar até calado. Já que você tá na sala também, não. Mas como é que transmite a tela do celular? Eu vou jogar também? A palhaçada? Ele vai jogar um codezinho também. Ele tá mais Discord, olha lá. Tá Gameplay ao Discord com os vivo? amigos. Gameplay ao vivo, professor? Tá bom, gameplay ao vivo. Como é que transmite a tela disso aí? Ah, Campeonato de Free Fire agora, hein? Os caras é rato demais. Tá bom, JRNI, que eu não sei quem é. Júnior, professor. esses caras com esses nomes, professor. Sei pra quê? Não bota o nome certo. A pessoa nem identifica. É 444, professor. Tem que ser. Tem 29 pessoas, rapaz. Bonzinho. Vamos ver ele. Vai jogar Free Fire, ela acabou. Pode jogar. Que pouco. Professor, Pode jogar. não queria dizer na hora da live, não, da aula, não, mas tinha umas nessas feiras. Cadê E Matheus? Cadê batata? Matheus? Vou jogar O quê? batata. Vou jogar batata. De saia, Arley. O cara vai apresentar aí. Pronto, gente, ó. Na próxima vez que a gente se encontrar, eu vou fazer uma ata pelo Google Forms para vocês Tá. assinarem, que vai ficar mais fácil. Agora eu teria uma Oxe, foto. vai das pessoas. Se teve alguém que estava antes, só que saiu da reunião, manda essa pessoa falar comigo para eu Vou colocar na instalar ata, esse tá bom? aplicativo, professor. Senão meu Vou celular desinstalar, trava. senão o Free Fire trava. Menino. Tá bom, minha gente? Boa noite para vocês. Espero que tenham uma ótima semana. E qualquer dúvida em relação à atividade, fala comigo no meu privado, tá bom? Tá bom. Tchau, minha Tu é gente. burro, Boa cara. noite. Dá, pessoal! Atrás do Ô. senhor. Atrás do senhor. Olhe pra trás, atrás do senhor. É que tem atrás de mim? Nada, não tem Tem um nada. bicho, professor. Tem um bicho. E aí, professor? E é, tô vendo E aí, o bicho, professor? E aí? Batata tá presente, viu? Coloca aí. Quem é Batata? Quem és tu, menino? Douglas, é? Essa batata cresceu porque na terra Isso é Douglas mesmo, Douglas Gonzaga, Aqui certeza, é mano. feijão. Que Douglas o quê? É batata. Ô, Batata. querido, como que eu vou saber? O seu nome no CIEP não tem batata, não. Vou adivinhar Batata quem é. da Silva. Oxe, vai olhar o e-mail do cara, professor. Derrube logo ele aí da sua live, vá. batata cresceu demais porque tinha muito estrume na terra. Bane ele, Ah, tá bane bom, ele. instrumento da terra. Meu nome é Batata Tchau, minha Ferreira. gente. Pode sair. Vem pra lá, Batata Professor, Ferreira. professor, Moacir. Moacir, Tchau. fala Quem é que assim. tem Moacir? Que história, menino? Oxi, Moacir Ei, morreu fica por com isso. Covid. Ei, professor. Oi, Tchau, professor. professor. Oi. Moacir morreu de Batata Covid. Ferreira, do segundo D. Quem? Batata Ferreira, do segundo D. Isso é Matheus. Poxa, uma pessoa quer entrar agora, a reunião terminou, amor. Aceita. Batata Ferreira. É Arthur Ferreira, então. Vai assistir o Mas final. tem um Arthur Ferreira já, engraçado.
Tchau, professor. Vou assistir a final da Talent. Vai, tchau. Boa noite pra vocês. O seu menino Professor, jogando Free Fire aqui, Faz o L, professor. professor. Faz o L com o dedo aí, faz o L. Aleluia, jogando Free Bom Fire. dia, rapaziada. Para a gravação. Boa tarde, Faz o L, rapaziada. professor. Faz o L, professor. O chão é Oscar.